Muito boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta mais esta sessão ordinária do COLEN do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cumprimento às senhoras e senhores desembargadores, aos eminentes procuradores de justiça, Dr. Wallace Paiva Martins Júnior e Rodrigo Canelas Dias, aos senhores e senhoras advogados, defensores públicos, procuradores do Estado e aos nossos valorosos servidores. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento da senhora Vera Lúcia Suzuki Dias Sintra, esposa do desembargador Dirceu Aguiar Dias Sintra Júnior. E também votos de júbilo pela aposentadoria do desembargador Alberto Marino Neto, ocorrida no dia 22 de junho transato. Na pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. ADINs, números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 76 e 77. No número 34, há voto convergente do desembargador Ricardo Dipp. Agravos, números 2, 3 e 4. Conflitos de competência, 5 e 6. Embargos de declaração, 48, 49, 50 e 51. Incidentes de arguição de inconstitucionalidade civil, 52, 53 e 54. Mandados de segurança, números 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68. Pedido de quebra de sigilo de dados ou telefônico, 69. Reclamação, número 70. Adiado para sustentação oral, número 1, em que é relator o desembargador Vico Manhas. Retirado de pauta a pedido do relator, número 7, desembargador Nuevo Campos. Adiado a pedido da desembargadora Luciana Bresciani, número 18, relator desembargador Campos Melo. Adiados a pedido do desembargador Campos Melo, número 21, em que é relator o desembargador Ricardo Dipp, e 25, em que é relatora a desembargadora Luciana Bresciani. Sobras do desembargador Xavier de Aquino como relator, 17 e 43. Sobras do desembargador Evaristo dos Santos como relator, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Destaque solicitado pela desembargadora Luciana Bresciani, número 14, em que é relator o desembargador Campos Melo. Suspendo a sessão judicial e vamos à sessão administrativa. O número 1 da pauta administrativa é uma defesa prévia em expediente administrativo. Defesa prévia apresentada pelo Dr. Antônio Marcelo Conzolo Rímola, juiz de direito da 8ª Vara Civil da Comarca de Osasco.
fará a sustentação oral a doutora Maitê Piccolomini Bertaioli, a quem eu convido a ocupar a tribuna da defesa. É relator o desembargador Corregedor-Geral da Justiça, com o voto 43.468. Não há sigilo decretado, então, boa tarde, doutora Maitê. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o eminentíssimo desembargador-presidente desta Corte, cumprimentar o eminentíssimo senhor desembargador relator corregedor-geral da Justiça, na pessoa de quem eu cumprimento todos os eminentíssimos desembargadores e desembargadoras que aqui compõem este julgamento, cumprimentar também os representantes da douta Procuradoria e todos os servidores e servidoras aqui presentes. Excelências, aqui nós estamos tratando de uma reclamação disciplinar ofertada contra o Dr. Antônio por conta de uma sentença anulada e cuja informação encaminhada pelo Tribunal de Justiça nos trouxe essa alegação de erro de procedimento. No que diz respeito a esta sentença anulada que ensejou o presente expediente administrativo, foram prestadas informações pelo Dr. Antônio em que a alegação principal seria de que a fundamentação adotada pelo magistrado estaria descontextualizada dos autos. O Dr. Antônio fez referência aos efeitos da sentença penal condenatória para fins de execução na seara civil. Naqueles autos, foi juntado um boletim de ocorrência registrado a priori como lesão corporal culposa, e daí veio a referência do Dr. Antônio em trazer essa possível sentença penal condenatória que traria para a seara civil apenas a obrigação certa de indenizar. Naqueles autos também, o entendimento de improcedência do pleito indenizatório do Dr. Antônio se aliou também ao que foi destacado pelo próprio município. E, justamente em razão de não existir um processo criminal, entendeu o Dr. Antônio pela improcedência do pleito indenizatório, além da prova documental e da prova oral produzida nos autos, que, ao seu ver, foi insuficiente para comprovar o nexo causal. Então, essas foram as primeiras informações prestadas pelo Dr. Antônio no que diz respeito a essa sentença anulada. Além disso, solicitou ao Dr. Antônio que fossem acostados nos autos uma planilha a respeito de sentenças proferidas em sede de auxílio-sentença e que foram confirmadas em grau recursal ou se houve alguma recusa da sua parte em responder embargos declaratórios, e nesse sentido não houve essa informação nos autos. Além disso, ele também solicitou que fossem juntados outros auxílios ou que ele deixou de fazê-lo, enfim, não tivemos esse tipo de informação. Por conseguinte, foram juntadas as primeiras 6 sentenças, das quais entendeu a douta Corregedoria de que havia fundamentação genérica. Destas 6 sentenças iniciais, nós esclarecemos uma a uma os argumentos que foram colacionados. Em primeiro lugar, o relatório sucinto, ele está de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que diz: o relatório pode ser sucinto desde que haja fácil compreensão para o desfecho, que haja indicação da causa, indicação do pedido e da causa de pedir, o que foi feito em todas essas primeiras 6 sentenças analisadas. Pois bem, analisado cada situação fática de uma delas, eu me permito aqui não remeter o número de cada um desses processos dessa sentença em razão do bom funcionamento desse julgamento, mas, por exemplo, juntamos em sede de defesa prévia que uma delas está em grau recursal e não há pedido de anulação. Outras 2 já transitaram em julgado e outra foi reformada de ofício pelo magistrado quando em resposta a embargos declaratórios. Não somente, posteriormente, nós tivemos uma tabela de sentenças anuladas, o que também foi indicado como uma alegação contra o Dr. Antônio. Nesse sentido, também explicamos cada uma dessas sentenças juntadas. Não foram, em todas, a bem da verdade, anuladas. Muitas foram apenas reformadas, inclusive com indicação do Tribunal de Justiça de que a reforma daquela referida parte, enfim, no caso concreto da sentença, não ensejaria a sua nulidade. Então, essa primeira contextualização nos traz a devida análise de cada uma das sentenças que foram anuladas, outras reformadas, não somente anuladas. Esse é um ponto principal aqui dos nossos autos. E aí nos traz, acredito,
na visão da defesa, a questão principal que nos remete à instauração de um procedimento administrativo disciplinar. Todo o processo, todo o expediente administrativo foi pautado no conteúdo das decisões do Dr. Antônio. E, nesse sentido, nós temos uma matéria jurisdicional. Desde o primeiro ato da sentença anulada, se trata de uma matéria jurisdicional. Há precedentes, há entendimento consolidado do Conselho Nacional de Justiça de que não se pode, a alçada disciplinar, incidir sobre a matéria jurisdicional. Aqui também juntamos jurisprudência, dizendo que fundamentação genérica, erro de procedimento, que foi o que ensejou a presente reclamação disciplinar, erro de julgamento, vício de nulidade, vício de ilegalidade são questões jurisdicionais. Inclusive, no julgamento do dia 12 de junho, aqui deste colendo órgão especial, o eminentíssimo desembargador corregedor-geral proferiu um voto pela improcedência de um recurso em expediente administrativo, voto 43.427, em que era uma situação muito similar ao presente caso, de um magistrado que teve a sua sentença anulada por 2 vezes e na qual, por votação unânime, este colendo órgão especial entendeu pelo improvimento justamente por se tratar de uma matéria jurisdicional. Então, nos autos não há nenhum outro fato imputado ao Dr. Antônio, tão somente o proferimento de sentenças ou com fundamentação genérica ou que foram anuladas, e nesse sentido tudo se trata de matéria jurisdicional desde o primeiro momento. E, enfim, chegamos a outro fato muito importante para a instauração ou não de um procedimento administrativo, que é a questão do dolo e da culpa. Há também entendimento consolidado do colendo Conselho Nacional de Justiça no sentido de que precisa ser comprovado, precisa haver prova inequívoca de que há um favorecimento do magistrado, de que houve má-fé, de que houve benefício ou prejuízo de alguma das partes. E nesse sentido não foi constatado em nenhum documento dos autos. Quando a gente trata também da culpa, da questão da negligência e da imprudência, eu me permito aqui fazer breves pontuações que foram juntadas aos autos que, com o máximo respeito, não indicam a conduta de um magistrado negligente ou imprudente. Aqui nós temos um magistrado cuja produtividade geral é pariforme com todos os outros magistrados da vara em que compõe. A fila de conclusão para sentença e despacho não possui um processo sequer aguardando em todos os meses que foram apurados. Nós juntamos também, em decorrência da alegação de que ele prestaria esses auxílios sentenças de uma forma visando uma remuneração extra, diversas oportunidades em que o Dr. Antônio ele participou da realização, presidiu audiências de custódia sem qualquer tipo de remuneração extra. Na folha funcional do Dr. Antônio tem um elogio formulado em 2016 pelo ilustríssimo desembargador corregedor à época, Manuel de Queiroz Calças, em virtude de um auxílio sentença também prestado por ele de forma voluntária e gratuita ao foro de Jabaquara. Há também nos autos moção de conhecimento feita pela Câmara de Osasco à vara em que é titular. Há também nos autos informação de que há mais de 12 anos não tira férias o magistrado, computando apenas 27 dias de licença de férias. Diversos plantões judiciários realizados tanto em feriados quanto em recessos forenses desde o ano de 2015. Enfim, diversas informações juntadas nos autos que, mais uma vez, com todo respeito, não comprovam uma conduta imprudente, uma conduta negligente do magistrado. Então, aqui, excelências, caminhando para o fim, pontuar que, em que pese com máximo respeito ao órgão da corregedoria e de seu trabalho competente e importante para a carreira da magistratura, mas aqui nós temos uma situação desde o início que não diz respeito à atuação correcional e que, por fim, não representa dolo, não foi comprovado esse dolo inequívoco ou a culpa do magistrado. Aliás, juntamos sentenças novas proferidas pelo Dr. Antônio em atenção ao que já havia sido pontuado nessa reclamação disciplinar, mostrando novamente a sua boa vontade, o seu desempenho, enfim, a sua presteza em atender com os interesses da corregedoria. Então, aqui para o final, reitero, o pedido para acolhimento dessa defesa prévia em razão de uma matéria que não diz respeito à atuação correcional, uma matéria que não foi comprovado dolo ou culpa e também ausente a necessidade, em razão dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, que seja instaurado um processo administrativo em face do magistrado. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maitê. Passo a palavra ao eminente corregedor-geral da Justiça para que profira o seu voto.
Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento inicialmente a doutora Maitê pela excelente defesa oral que fez à tribuna. Já havia despachado com a advogada na semana passada e ela já havia exposto as razões do seu cliente, mas o meu voto é no sentido da rejeição da defesa prévia e também no sentido da abertura do processo administrativo disciplinar. Esse é um caso que envolve o magistrado Dr. Antônio Marcelo Cunzolo Rímola, e o voto é um voto longo, acabei explicando as diversas nuances, peculiaridades do caso concreto em quase 50 laudos. Eu fico à disposição da advogada tão logo haja a conclusão do julgamento e a publicação, se não houver dissenso dos demais magistrados, dos demais colegas de órgão especial. E, na verdade, o doutor Antônio, ele é um magistrado antigo, ele começou na carreira em 98, e em 2021 ele sofreu uma pena de remoção compulsória. Ele, então, era juiz do Foro Regional de Itaquera e sofreu uma pena de remoção compulsória por diversas condutas impróprias que não se espera de um magistrado. Foi removido para uma vara civil em Osasco e o expediente, como, aliás, acentuou a doutora Maitê, ele teve origem na comunicação do Dr. Orestes Souza Neri, da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, que nos encaminhou uma sentença proferida pelo Dr. Antônio num caso sensível, que era um caso de erro médico envolvendo uma criança que teria sofrido um atendimento deficiente. E o que chamou a atenção da 12ª Câmara, e daí a remessa da sentença e dos autos para a Corregedoria, foi a absoluta falta de congruência entre a sentença e o que se discutia na lide. E a partir desse fato, nós desdobramos o comportamento do magistrado em três categorias. Primeiro, desse processo concreto, esse erro médico. Em seguida, nós levantamos outras demandas julgadas, 6 demandas julgadas pelo mesmo magistrado, e depois fizemos o levantamento geral da produção dele e o número de sentenças anuladas que ele teve nos últimos anos, para ver se esse fato era um fato isolado ou, na verdade, um comportamento reiterado do magistrado. Então, passemos ao primeiro caso, que é um caso de erro médico, em que, na verdade, a sentença é completamente dissociada daquilo que se discutia nos autos. Se constatou que esse comportamento é reiterado. Ele, na verdade, tem um texto padrão, em que ele cita Cervantes, Don Quixote de la Mancha, depois cita o Vicente Greco, fala sobre o ônus da prova. São generalidades que cabem em qualquer demanda, de uma ação de despejo a uma ação de responsabilidade civil por erro médico, ou qualquer demanda. Ele faz generalizações, concitações que não tem absolutamente nada a ver com o caso concreto. E depois, em 3 ou 4 linhas, ele aborda apenas em 3 ou 4 linhas do caso concreto, dizendo que ali não está aprovado ou que está aprovado e julga procedente ou improcedente a ação. Isso gerou a incredulidade da Corregedoria, gerou espanto à Corregedoria, e nós verificamos que isso é repetido não em um caso, nem em 10, nem em 20, nem em 100, mas em centenas ou milhares de casos que ele julga rigorosamente igual. Ele tem um texto pronto, o relatório são 4 ou 5 linhas, absolutamente suficiente, ele não delimita nem qual é o pedido, nem qual é a contestação, nem os fatos do processo, e com isso ele se sente livre para simplesmente discorrer de forma vaga sobre algo que ele entende ser uma sentença. Mais grave, ele não só julga assim os casos da sua própria vara, mas ao longo dos últimos anos, ele se inscreveu para 100 auxílios sentenças remunerados e levantou uma considerável soma e proferiu centenas de sentenças nesse mesmo modo, ou seja, porque ele recebe em dias de compensação que podem ser convertidos em pecúnia, recebeu uma expressiva soma para fazer esse tipo de sentença padronizada, que na verdade é uma sentença nula. Para que você tenha ideia, eu fiz um levantamento, e pelo levantamento que eu fiz, provavelmente tem mais, ele teve anulado ao longo dos últimos anos nada mais do que 590 sentenças. Eu não levo em conta aqui as sentenças
em que o segundo grau simplesmente falou, olha, é nula, mas eu vou desde logo julgar com fundamento na existência de causa madura, e fez a reforma, embora fosse o caso de nulidade. Eu apenas computei aqueles casos em que o segundo grau ou anulou e devolveu a ele, ou nem a ele, devolveu ao primeiro grau a sentença, ou que o segundo grau disse está nula, mas apesar de nula, eu vou enfrentar o mérito para evitar maior atraso e prejuízo às partes. Foram centenas de sentenças e por isso não há a menor relação com o caso que nós apreciamos aqui há cerca de 15 dias, em que efetivamente o juiz Dr. Robson de Mogi das Cruzes proferiu uma sentença sem a colheita completa da prova, foi anulada, houve uma representação, e lá o caso era inverso. Ao longo dos últimos anos ele teve 4 ou 5 sentenças anuladas, e não Dr. Rímola, que teve 590 sentenças anuladas. Um dos argumentos, ele falou, olha, anula, mas volta para mim, eu julgo de novo. Essa é uma meia-verdade. Na realidade, algumas voltam para ele, e ele rejulga novamente. Mas grande parte são auxílio-sentenças, em que a sentença volta para o juiz que estava sobrevado de serviço e pediu auxílio dele, e o juiz profere a segunda sentença. Grande parte, nem isso, que na verdade dá a sentença, porque sentença não há, é o segundo grau. O segundo grau conduído com concessão da parte, e se a causa estiver madura para julgamento, com base no Código de Processo Civil, acaba julgando o mérito da demanda, não levando em conta a nulidade existente. Esse é o quadro geral. O que se alega é que a matéria é estritamente jurisdicional, e na verdade não é. O grande atributo de todos os juízes, nós magistrados, é a independência funcional. Mas a independência funcional significa que nós podemos julgar sem uma pressão de um lado ou de outro. Nós temos absoluta liberdade de julgamento. Mas não serve esse atributo, essa qualidade, essa garantia da magistratura para encobrir ilegalidades. No caso concreto, julgar com argumentos genéricos sentenças reiteradamente nulas. Extra petita, eu elenquei as causas de nulidade de sentenças. Grande parte não tem qualquer relação com o pedido. Outras são desprovidas de sentido. Outras ainda não analisa nem a causa de pedir, nem os argumentos da defesa. Na verdade, são atos ilícitos sob o manto do argumento da esfera jurisdicional. Logo, a independência funcional e o ato jurisdicional não pode servir como uma chancela para a prática de ilegalidades, nem uma espécie de habeas corpus para garantir a impunidade de quem assim age. Por isso, o meu voto é um voto longo. Eu entendo que a questão do dolo, a questão da culpa, a prova inequívoca do dolo, essa questão será objeto de oportuno julgamento quando do mérito do processo administrativo disciplinar. Nesse momento, será objeto de admissibilidade, e para fins de admissibilidade, me parece que a conduta do magistrado viola dispositivos da Lei Orgânica de Magistratura e viola também dispositivos do Código de Ética da Magistratura, que é o provimento do Conselho Nacional de Justiça, que eu elenco na parte final do meu voto. Ou seja, o meu voto é no sentido de rejeitar a defesa prévia e também para abrir o processo administrativo disciplinar por força de violação da Lei Orgânica da Magistratura, artigos 35, diversos incisos, e também do Código de Ética da Magistratura Nacional, com diversos dispositivos. Lembro que, a par da falta funcional, e eu aqui transcrevo diversos trechos de sentenças para mostrar que elas são iguais, houve aqui também um caso típico, eventualmente, de se apurar oportunamente eventual enriquecimento ilícito do magistrado, uma vez que ele recebeu dinheiro, recebeu diárias, recebeu dias de compensação para dar sentenças. E, na verdade, no âmago da questão, as sentenças não foram dadas, porque isto que está nos autos não é, na verdade, uma sentença. Na verdade, é um arremedo, são argumentos genéricos e configura em tese até um ato de improbidade administrativa.
Basicamente é isso, e o meu voto no sentido da rejeição da defesa prévia e da abertura do processo disciplinar. Muito obrigado. O eminente corregedor propõe a rejeição da defesa prévia e instauração de procedimento administrativo disciplinar. A matéria está em discussão. Por votação unânime, rejeitaram a defesa prévia e determinaram a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o Dr. Antônio Marcelo Cunzolo Rímola, juiz de direito da 8ª Vara Civil da Comarca de Osasco, por ter violado em tese o artigo 35, incisos 1 e 8 da Lei Complementar 35 de 1979, bem como os artigos 20, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional, nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutora. Tenha uma boa tarde. Próximo item da pauta é um recurso em expediente administrativo, recurso interposto por Edmundo Bersot Júnior contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, da Resolução 135 de 2011 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. É relator eminente desembargador, corregedor-geral da Justiça, com voto 43.456, e tem a palavra. Bom, aqui é um recurso administrativo de uma decisão monocrática proferida, determinando o arquivamento do pedido de providências. Eu lembro que, nesse caso concreto, o recorrente, senhor Edmundo Bersot Júnior, que é uma pessoa, figura conhecida no Poder Judiciário, ele se envolveu há uma década atrás, num caso de um crime muito grave, de homicídio de um oficial concursado da comarca de Praia Grande, né? E ele agora vem reclamar contra o juiz da Vara da Fazenda Pública da comarca de Praia Grande, e antes disso ele arguiu o meu impedimento, também do eminente desembargador presidente, de todos os senhores, de todos os juízes do Estado de São Paulo, para que nós possamos participar do julgamento, porque como nós estamos julgando uma reclamação contra um juiz, outro juiz do Estado de São Paulo não poderia fazê-lo, sou um juiz de outro Estado da Federação, e esse pedido de mandado de segurança foi rejeitado liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal. E no mérito, não vejo o menor indício de falta funcional. É um caso de uma ação popular, e no curso dessa ação popular, que realmente teve uma certa morosidade, o juiz do caso, o Dr. Enoque, juiz da Praia Grande, determinou a extração de peças, entendendo que havia em tese a prática de ilícito penal por parte do recorrente. E foi aberto um inquérito policial pela Delegacia de Santos. Isso despertou a indignação do recorrente. É uma matéria, essa sim, tipicamente jurisdicional. E no que se refere ao atraso, efetivamente houve morosidade. Nós estamos monitorando essa vara específica da comarca de Praia Grande. O CNJ também está monitorando essa vara. Eu acredito que seja a vara de maior movimento do Estado de São Paulo. Como ela reúne as execuções fiscais de Praia Grande, hoje corre nessa vara 500 mil processos para um juiz só. É claro que com essa questão agora do provimento do CNJ sobre execução fiscal, terá uma redução substancial, mas mesmo assim é uma vara talvez as mais trabalhosas de todo o Estado de São Paulo, e é natural que haja uma certa morosidade. O fato é que a ação popular tem tido regular andamento dentro das possibilidades. Já há um monitoramento tanto da Corregedoria quanto local aqui de São Paulo, quanto a nacional, sobre a morosidade, que é justificável diante do volume excessivo de feitos. Eu não vejo o menor indício da prática de falta funcional. E o juiz, no caso, entendendo que, ao contrário, que havia elementos indicativos de que o ora recorrente, senhor Edmundo, havia praticado um ilícito penal, determinou a extração de peças como ele competia e encaminhou à autoridade policial. O meu voto é no sentido do improvimento do recurso. O eminente corregedor propõe seja negado provimento ao recurso. A matéria está em discussão. A unanimidade de votos negaram provimento ao recurso com comunicação à Corregedoria Nacional de Justiça. Assim fica decidido. Próximo item da pauta é o número 3 de ordem.
prorrogação de prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar, em que é relator o eminente desembargador Ricardo Dipp. Prorrogação de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar de interesse da doutora Ana Rita de Oliveira Clemente, juíza de direito auxiliar da comarca de Campinas, nos termos do parágrafo 9º do artigo 14 da resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça. A matéria está em discussão. Deferiram a unanimidade a prorrogação de prazo. Próximo item da pauta, número 4 de ordem, é uma minuta de resolução apresentada agora pela presidência, que dispõe sobre o remanejamento da competência da primeira vara criminal da comarca de Santos para a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da referida comarca, alterando-se a denominação da sexta vara criminal com seus respectivos cargos e ofício para a primeira vara criminal da comarca de Santos. Aqui havia uma pequena dúvida quanto à redistribuição dos feitos e, por sugestão da presidência, como se pretendia a criação de uma unidade especializada, nós propusemos, e a Corregedoria também concordou com essa proposta, no sentido de que os processos que sejam de violência doméstica das demais varas criminais sejam redistribuídos para a vara especializada e da nova vara especializada, antiga primeira criminal, que não sejam de violência doméstica, sejam redistribuídos para as outras varas criminais. De maneira que, a partir da efetiva migração, essa vara, a ex-primeira vara criminal de Santos, agora a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Santos, passa a ser efetivamente especializada. A matéria está em discussão. Aprovaram a minuta de resolução. Próximo item da pauta é o número 5 de ordem, permuta entre magistrados, permuta solicitada pelos doutores Fauler Félix de Ávila, juiz de direito da segunda vara da comarca de Pitangueiras, e doutor Fabiano Mota Cardoso, juiz de direito da comarca de Colina. O pedido de permuta atendeu aos requisitos previstos no artigo 88 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. A matéria em discussão. Por unanimidade de votos, aprovaram a permuta. Número 6 de ordem é a proposta orçamentária setorial do Poder Judiciário para o exercício de 2025. Os senhores e as senhoras receberam todo o material relativo à proposta orçamentária. É um trabalho detalhado, minucioso, e está aqui presente a nossa secretária de Orçamento e Finanças para, eventualmente, sanar alguma dúvida, caso ela existe. Matéria em discussão. A unanimidade de votos aprovaram a proposta orçamentária setorial, que agora segue a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Número 7 de ordem, indicação para provimento de um cargo de desembargadora, carreira, no critério de merecimento exclusivo para mulheres, Resolução 525 de 2023 do CNJ, decorrente da aposentadoria do desembargador Sérgio Leite Alfieri Filho, a parecer da Corregedoria, indicação da Corregedoria, indicando a doutora Silvana Malandrino Molo, juíza de direito substituta em 2º grau. Serão remanescentes as doutoras, também pela lista exclusiva, evidente, as doutoras Ana Luísa Villanova e Maria Salete Correia Dias, também juízas de direito substitutas em 2º grau. Matéria está em discussão. Aprovaram a promoção indicada pela Corregedoria Geral. Item 8 da pauta. Item 8 da pauta. Também indicação para provimento de 2 cargos de desembargador, carreira, sendo um cargo no critério de antiguidade e um cargo no critério de merecimento, decorrentes das aposentadorias dos doutores Wellington Maia da Rocha e Mauro Conte Machado. Indicação da Corregedoria
no critério de antiguidade do doutor Maurício Campos da Silva Velho, juiz de direito substituto em segundo grau, e no critério de merecimento do doutor Regis Rodrigues Bonvitino. Remanescentes, os doutores Antônio Luiz Tavares de Almeida, juiz de direito substituto em segundo grau, e José Marcelo Tossi Silva, juiz de direito titular da primeira vara da família e das sucessões do Foro Regional 9, Vila Prudente. O Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, deliberou encaminhar este colendo órgão especial às indicações. Matéria em discussão. Aprovaram as indicações feitas pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Número 9 de ordem, indicação de juízes substitutos em segundo grau para o Núcleo de Justiça 4.0. Parecer também da Corregedoria. Houve aqui, embora extemporâneo, mas de maneira fundamentada e acolhida pela Corregedoria, pedido de renúncias de 2 colegas inscritos, e em seguida a Corregedoria faz a indicação de outros 19. Todos receberam a listagem, o material dessas indicações, são vários colegas, eu vou me abster da leitura do nome de cada um deles. Matéria em discussão. Aprovaram a unanimidade a indicação dos juízes substitutos em segundo grau, a remoção desses magistrados para o Núcleo de Justiça 4.0. Item 10 da pauta, redução de distribuição. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Gilson Delgado Miranda, diretor da Escola Paulista da Magistratura, solicitando a redução para 1/3 de sua distribuição na 35ª Câmara de Direito Privado, justamente em razão do exercício da diretoria da escola no biênio 24 e 25. Matéria em discussão. A unanimidade aprovaram a redução da distribuição. Número 11, proposta de escala do plantão judiciário em segundo grau para as 3 sessões deste egrégio tribunal. Matéria em discussão. Aprovada a proposta de escala do plantão judiciário. No mais, são afastamentos de magistrados e magistradas e outros já deferimentos a de referendo deste colendo órgão especial. Matéria em discussão. Aprovados todos os afastamentos. Tem a palavra o eminente Corregedor-Geral da Justiça. Senhor presidente, eu peço para me retirar. Eu devo agora me deslocar até Araçatuba, porque amanhã eu faço correição na comarca de Andradina. Pego o voo às 5 horas. Obrigado a todos. Eu já vi esse filme no biênio anterior, então desejo a Vossa Excelência uma excelente correição no nosso Velho Oeste Paulista. Obrigado a todos. Até lá. Encerrada a pauta administrativa, eu agradeço a presença da nossa secretária de Orçamento e Finanças, que é sempre um prazer tê-la conosco aqui no órgão especial. Muito obrigado. Na pauta judicial, nós temos 2 pedidos de sustentação oral, não há pedidos de preferência, então iniciaremos com a primeira solicitação de sustentação oral. É uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a relatora, eminente desembargadora Luciana Bresciani, com o voto 31.762. Pede a sustentação oral o réu prefeito do município de Serra Negra, aqui representado pelo doutor Atílio José Gonçalves Siloto, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Doutor Atílio, muito boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental.
Muito boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, Fernando Torres de Garcia, excelentíssima desembargadora relatora, Luciana Bresciani, excelentíssimas senhoras e senhores desembargadores aqui presentes, desse colendo órgão especial. Uma boa tarde aos representantes do Ministério Público, servidores da Justiça e colegas de OAB aqui presente. Excelentíssimos, serei breve. Estamos aqui hoje defendendo uma ação direta de constitucionalidade, onde o Ministério Público vem solicitar que seja cassada, cancelada uma lei assistencial do município de Serra Negra. Ao contrário de outros casos análogos julgados por esse colendo órgão especial, essa lei do município de Serra Negra, que criou esse programa estritamente assistencial denominado Frente de Trabalho, não trata-se de uma lei autorizativa, mas sim uma lei que institui um programa assistencial. Lei essa que atende hoje aproximadamente 100 pessoas. Desde 2009, essa lei vem sendo aplicada, vem sendo instituída no nosso município, vem sendo aplicado esse programa assistencial. Essa lei ela chegou a ser representada em 2012 numa ação eleitoral, onde o egrégio Tribunal Superior Eleitoral reconheceu essa nossa legislação como sendo uma legislação estritamente assistencial. Ao contrário do alegado data bene pelo Ministério Público, em nenhum momento o município tenta burlar a Constituição Federal nas contratações de funcionários, servidores municipais. Pelo contrário, essa lei vem de encontro com a Constituição. Ela vem de encontro a auxiliar programas assistenciais, vem de encontro de tirar pessoas carentes da vulnerabilidade, dando a oportunidade de estarem ali recebendo uma cesta básica por mês e um salário mínimo. A troco desse recebimento, desse programa, eles prestam serviços ao município, para que também possam se sentir úteis, se sentir atendidos, dar alguma coisa em troca àquilo que vem recebendo. Através dessa lei, foi alcançado um braço, foi feito um novo projeto dentro desse programa de trabalho, dessa frente de trabalho, onde foi instituído o projeto Florescer, que nós juntamos cópia desse projeto, as folhas 175/180, aonde deixa claro que quem são atendidos são mulheres vítimas de violência doméstica, que apresentavam dependência financeira dos agressores. Então, essas mulheres hoje, elas são atendidas por esse programa Frente de Trabalho, recebem uma cesta básica, passam a receber um salário mínimo para trazer dignidade à família, a si própria, e o que fazem em troca? Acabam cuidando dos jardins, das praças, florindo o nosso município de Serra Negra, como contrapartida. Essa lei do município de Serra Negra, ela não tem nenhum caráter de CLT, ela não cria nenhum vínculo trabalhista, ela não cria nenhuma obrigação de contribuição sindical, ISS, Fundo de Garantia para o nosso município. Eles apenas recebem um valor assistencial, como já foi dito. Temos no estado de São Paulo a Lei 10.321 de 99, que ela foi alterada pela Lei 11.271 de 2002, que criou o programa Bolsa de Trabalho no estado de São Paulo. Temos também no estado de São Paulo um outro programa, Bolsa do Povo, criado pela Lei 17.372 de 21, Essa lei também traz como principal objetivo beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade. Se analisarmos os documentos juntados às folhas 181 a 205 do processo, podemos verificar que o município faz rigorosa avaliação socioeconômica dos assistidos, para comprovar realmente se essas pessoas estão em estado de vulnerabilidade ou não, se necessitam ou não do recebimento desse auxílio. O município oferece vários cursos de capacitação também junto à escola profissionalizante do município, para que essas pessoas possam, além de estar ali recebendo esse auxílio assistencial, retornarem a um mercado de trabalho. Então aqui pedimos uma especial atenção de Vossas Excelências para que seja julgada totalmente improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade, visto, como dito, não trata de lei que tenta burlar os meios de contratação, e sim de uma lei assistencial. Peço, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, que pensamos com carinho em eventual modulação dos efeitos, pois julgarmos uma lei totalmente constitucional neste momento, traríamos, como disse, colocando
cortando o benefício assistencial de aproximadamente 100 famílias. 100 famílias passariam a deixar de receber programas assistenciais com um salário mínimo e mais a cesta básica. Temos outros programas, sim, conseguiríamos assistir com cestas básicas, mas financeiramente as famílias serão desassistidas. Estamos aí entrando, infelizmente, nos últimos 180 dias no mandato do último ano de mandato eletivo, onde a lei de responsabilidade fiscal traz alguns empecilhos para a administração, como aumento de despesa de pessoal. Além dessas pessoas assistidas, se for julgado inconstitucional, não poderem mais continuar prestando essa contrapartida de serviço ao município, o município também terá uma perda, uma redução de trabalho que vem sendo prestado, o qual não poderá ser suprido por eventual concurso público, vista a impossibilidade de realização de concurso e de contratação. Então, excelências, agradeço aqui a atenção dos senhores e registro a minha honra em estar aqui defendendo esse interesse do município de Serra Negra, dessa lei assistencial e que vem, ao longo dos anos, ajudando o município a tirar famílias carentes da vulnerabilidade e, principalmente, não deixar que as pessoas continuem ali, às vezes, residindo na rua, passando fome e necessidade. Obrigado a todos. Muito obrigado ao doutor Atílio. Eu me desculpo com os eminentes desembargadores, eu não pontuei que é o número 75 de ordem. Tem a palavra a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, aos nossos colegas, aos outros representantes do Ministério Público, ao nobre advogado pela sustentação oral apresentada, pela defesa também nos autos. E, de fato, é sabido que, como regra, filia-me a corrente que reconhece natureza assistencial de programas semelhantes. Inclusive, faço a referência à lei do Estado de São Paulo, entendendo que a caracterização como forma irregular de contratação temporária não se impõe necessariamente. Por seus próprios termos, a intenção da lei seria a criação de programa assistencial com o intuito de combate ao desemprego, com pagamento de auxílio financeiro e oferecimento de cursos de qualificação profissional mediante contraprestação pelo beneficiário na forma de prestação de serviços. Se é deste modo, quando é deste modo, eu não vejo inconstitucionalidade. Em pesquisa precedentes do Colégio do Supremo Tribunal Federal, tenho que, em princípio, o modelo, como antes referido no meu voto, é tido como compatível na Constituição, embora não dispensada a análise criteriosa da redação legal. Cito aqui os precedentes para reforçar minha convicção a respeito da matéria. Ou seja, ainda que não adequadas as condições à contratação temporária para suprir necessidades extraordinárias nos termos do artigo 37, inciso 9, hipótese em que a análise é focada na natureza das funções desempenhadas e no interesse público extraordinário que atendem, existe espaço na ordem constitucional para a implementação de programas de natureza pedagógica e assistencial de combate ao desemprego, que demandam contrapartida na forma de prestação eventual de serviços à administração, hipótese em que o foco estaria nas necessidades dos beneficiários, afastada a necessidade de análise dos critérios postos no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. No caso em análise, no entanto, tenho que o conteúdo da lei municipal não é adequado ao declarado intuito assistencial, ainda que contenha declarações expressas nesse sentido. Reproduzo em meu voto o texto da lei, e é importante destacar aqui que, em casos tais, nós analisamos a lei cuja constitucionalidade é o objeto declaração de constitucionalidade, é objeto do pedido inicial. Nós não analisamos como essa lei, em dado momento, é aplicada pelo município. Esse argumento vale
tanto para reconhecer a constitucionalidade da lei, e se houver desvio, a questão deve ser resolvida por outra forma, outro tipo de ação por parte do Ministério Público ou dos legitimados, como para reconhecer a inconstitucionalidade da lei, que é o que eu proponho nesse voto. A lei em si não traz esses programas, a lei em si traz horário de trabalho regular, e até mesmo a parte final da sustentação oral evidencia que essa contratação assumiu uma dimensão ou foi prevista com uma dimensão que acaba por substituir aqueles que deveriam ser admitidos por concurso público. Daí o reconhecimento, em meu voto, da inconstitucionalidade na hipótese em exame. A ausência de qualquer previsão de disponibilização de cursos profissionalizantes ou medidas de assistência social vinculadas ao programa. O artigo 1º resume a finalidade do programa como auxiliar famílias carentes, proporcionando-lhes amparo financeiro mediante prestação de serviços ao município. A participação no programa limita-se aos serviços de limpeza, conservação, higienização, conservação de ruas, avenidas, terrenos públicos ou privados, logradouros públicos, arborização e paisagismo de locais públicos, limpeza de estradas, ribeirões, córregos, bueiros, coleta de lixos e serviços afins. Como antes dito, carga horária de 8 horas de trabalho e 44 semanais, com remuneração composta de auxílio financeiro não inferior ao salário mínimo e uma cesta básica mensal. A previsão de desligamento do programa em caso de ausência injustificada ou caso do beneficiário não cumpra com suas obrigações e deveres de forma necessária e correta e não realize os serviços determinados. Embora a inclusão dependa de comprovação de situação de desemprego, não há previsão expressa de ordem de preferência baseada nas necessidades dos participantes, como tempo de desemprego ou situação familiar, como é praxe em normas comunitárias. A participação tem prazo de duração de 12 meses, prorrogável. Os elementos descritos acima são inteiramente compatíveis com o intuito de utilização dos participantes do programa como mão de obra para a realização dos serviços públicos rotineiros do município. Destaca-se a omissão de qualquer aspecto pedagógico ou oferecimento de apoio social, resumindo-se o programa à prestação de trabalho e recebimento de remuneração como contrapartida. O intuito de combate ao desemprego, embora louvável, não pode ser entendido como situação extraordinária ou de excepcional interesse público para os fins previstos na Constituição. O parâmetro de análise aqui é do tema 612 de repercussão geral, e eu não vejo atendidos na hipótese em exame. Considerando o possível impacto da presente decisão e a necessidade de adaptação da administração municipal, razoável modulação dos efeitos do julgado por 120 dias, que, considerando o período eleitoral, serão contados a partir de 1º de janeiro de 2025. Ressalva-se, ademais, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos participantes do programa. A evidência, toda essa modulação não significa novas contratações, né? Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relatora. Propõe a procedência da ação com modulação e irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Eu verifico aqui que há um voto lançado pelo eminente desembargador Carlos Monerá. Vossa Excelência pretende se manifestar? Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, a todos os colegas, em especial ao advogado que fez a sustentação oral com bastante clareza, bastante objetividade. E eu simplesmente gostaria de ressaltar que tanto eu, como o desembargador Luiz Antônio Figueiredo Gonçalves, desembargadora Luciana Bresciani, tem sempre trazido o que a gente chama de contratação famélica, tem apoiado esse tipo de contratação famélica
nos municípios, nos pequenos municípios. Esse caso, no entanto, ele, como bem apontado no voto, ele destoa daqueles outros casos que nós temos visto, principalmente com relação à obrigação de 44 horas semanais. Nos outros casos, essa prestação de serviço é eventual, né? Então, isso faz com que realmente seja uma contratação para um cargo e necessário, então, um concurso público. E, nesse sentido, estou acompanhando integralmente o voto da doutora Luciana Bresciani. Obrigado. Pois não. Com a palavra o desembargador Flávio Abramovich. Senhor presidente, eu apresento uma sugestão. Considerando que o voto apresenta uma modulação e ressalva, eu proponho, é uma sugestão que eu apresento, o final menciona a irrepetibilidade dos valores já recebidos. Então eu estou propondo que a palavra já seja excluída, porque senão pode-se pensar que seriam os recebidos até esse momento. Desembargadora relatora, não se opõe? A senhora faz a alteração? Então, tá ok. Muito obrigado, desembargador. A matéria permanece em discussão. A unanimidade de votos julgaram procedente a ação com modulação e ressalva. Muito obrigado ao doutor Atílio, uma boa tarde. Próxima sustentação oral é o item 38 de ordem, uma ação direta de inconstitucionalidade também, em que é relator o eminente desembargador Ricardo Dipp, tem o voto 62.269. Postulam a sustentação oral o autor, o Podemos, Pode do Estado de São Paulo, e o presidente da Câmara Municipal de Buritama. Representa o partido Podemos, o doutor Breno Marcos Guizo, que convida a ocupar a tribuna de defesa, e o presidente da Câmara Municipal, o doutor Hermenegildo Nava, também já convidado a ocupar a tribuna. Boa tarde aos nobres advogados. Tem a palavra pelo prazo regimental o patrono do partido Podemos, pelo prazo regimental. Egregia Corte, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimas desembargadoras, que cumprimentam na pessoa do excelentíssimo presidente, e também peço vênias para cumprimentar na pessoa do excelentíssimo relator, desembargador Dr. Ricardo Dipp. Buscarei ser mais breve e sucinto, excelências, buscando apresentar apenas os argumentos que, ao ver do autor, merecem especial atenção no julgamento desta tarde, e buscando contribuir para o feito de forma muito sucinta. Trata-se de uma ADIM ajuizada pelo órgão estadual do Partido Podemos do Estado de São Paulo, em que se discute o ato impugnado, a resolução número 2 de 2012 da Câmara Municipal de Buritama. E essa resolução 2 de 2012, ela traz o rito, o procedimento, as especificações sobre as questões atinentes à ética e decoro parlamentar daquela Casa Legislativa Municipal. Pois bem, e qual que é o objeto da presente ADIM? É o artigo 19, inciso 1º, inciso 2º, mais especificamente o inciso 1º. Por quê? Ao ver do autor, ela encontra-se em dissonância e em contrariedade tanto com a Constituição Federal quanto da própria Constituição Estadual. Isto porque, na questão do ponto da legitimidade ativa, tratando-se de normas restritivas de direito, que tem um caráter sancionatório de eventual cassação, ou mesmo outras penalidades que possam ser aplicadas a um parlamentar em âmbito municipal, ao ver do autor, houve uma indevida e inconstitucional ampliação dos rolos de legitimados, diferentemente do que estabelece tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual. Isso porque, no artigo 55, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição Federal, e no artigo 16, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição Estadual, os legitimados perante as respectivas casas legislativas são ou a mesa diretora ou o partido político com representação na respectiva casa legislativa. Ocorre que a resolução 2 de 2012
tratando-se de uma norma que busca trazer procedimentos e balizas do aspecto sancionador para o parlamentar, ela ampliou o rol desses legitimados. E ela trouxe expressamente o eleitor de qualquer município pode apresentar a denúncia para buscar a apuração e eventual quebra de decoro, da ética ou da disciplina parlamentar, bem como qualquer entidade legalmente e legitimamente constituída. Não bastasse isso também, ela não trouxe, ao ver da parte autora, uma inovação que não encontra simetria constitucional, porque não há que se falar em mesa diretora. Então, nesse sentido, data máxima venia, ainda que se entenda da autonomia do órgão federativo, que não se aplique a súmula 46, porque a competência seria da União, renovando-se todos o respeito em sentido contrário, os entendimentos divergentes, mas nos parece que a resolução número 2, ela está evada de uma inconstitucionalidade não apenas do ponto de vista da Constituição Federal, mas também da Constituição Estadual, de modo que ela não merece produzir mais efeitos no mundo jurídico, notadamente em termos de apuração, de quebra ou de ferir a ética e o decoro parlamentar de eventual vereador, de eventual vereadora na Câmara Municipal de Buritama. Então, o que se pede e espera, e peço escusas aqui por não ter cumprimentado anteriormente a Procuradoria de Justiça, mas fazendo as singelas homenagens ao parecer lançado nos autos, que, nesse sentido, pugna-se pela procedência da presente ADIM para que seja declarada inconstitucional o artigo 19, inciso 1, e aqui, dada a máxima vênia, ainda que estabeleça e traga uma previsão expressa de que o partido político tem legitimidade para apresentar essa representação, que seja dada uma interpretação conforme para que seja, ao menos, o partido político com representação na respectiva Casa Legislativa. É o que se pede e espera. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Breno. Para que se manifeste pela presidência da Câmara Municipal de Buritama, passo a palavra ao doutor Hermenegildo Nava. Senhor presidente, demais julgadores, ilustre representante do Ministério Público, eu inicio aqui fazendo uma pequena correção de um equívoco do colega, cumprimento o colega também, um equívoco que a resolução não traz em seu artigo 19.1, cidadão de qualquer eleitor de qualquer município. É o inverso. Qualquer cidadão do município. Só do município. Pois bem, essa resolução de 2012, com base nela, já foi cassado vereador naquele município. Isso eu faço essa observação para depois fazer um pedido específico de, eventualmente, uma modulação para que isso não volte a 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás, para reativar direito daquele que foi cassado com base nela. Eu, particularmente, com todo respeito, a mim causa espécie um partido político vir a este órgão pedir para restringir direito do povo, direito do cidadão. Isso me causa espécie. Nós sabemos, todos sabem, a luta do povo brasileiro para inserir na Constituição de 88 o regime democrático de direito. E a Constituição diz isso em seu artigo 1º, e isso contextualiza tudo o que buscamos, que o poder emana do povo. Isso quer dizer, em poucas palavras, que não há poder sem povo. Se o parlamentar pode representar pela instauração de processo administrativo contra um parlamentar, como que aquele que colocou o parlamentar lá, que é o titular e o maior destinatário do processo democrático, não pode fazer? Eu ainda faço um destaque do risco, do perigo de fazermos essa restrição. Nós sabemos que dificilmente um partido, dependendo das alianças,
dificilmente vai representar contra um parlamentar. Então não podemos, data vênia, retirar essa legitimidade, a titularidade desse direito intocável do cidadão de poder ir ao presidente da Câmara, que representa a mesa diretora, e pedir que se apura uma irregularidade. Por trás desse pedido aqui, eu não diria que é de forma oculta, premeditado ou não, nós temos o vereador deste partido que foi cassado. E é um vereador antigo que colaborou, inclusive, na participação dessa resolução, da redação desse artigo. Ele é um vereador antigo na cidade. Está cassado. Já tentou por todos os meios. Agora encontrou uma situação, a meu ver, com todas as vênias, inusitada. Tirar o cidadão brasileiro que tanto lutou e conseguiu essa conquista em 88 de dizer: há no Brasil um poder democrático de direito com o qual o povo pode se manifestar, o povo pode controlar, o povo pode ir ao legislativo e exigir providências. Então isso me causa realmente espécie. Não é só isso, eu quero destacar 3 normas nas quais podem servir de subsídios para não excluir esse destaque do artigo 19, inciso 1º, que é qualquer cidadão do município. Nós encontramos no Decreto-Lei 201/67, respaldado e alçado a nível constitucional, de que o cidadão pode apresentar denúncia visando a cassação de prefeito e de vereadores. Nós temos aqui uma norma constitucional permitindo ao cidadão. Nós temos ainda, e aí eu quero cumprimentar o doutor Ricardo Dipp, ilustre relator, que pela perspicácia pensou o Código de Ética da Câmara dos Deputados, em seu artigo 9º, parágrafo 1º. Resolução esta de 2001, portanto, há 23 anos, que diz textualmente: permite a qualquer cidadão provocar a instauração de processo disciplinar contra parlamentar. Esta resolução é da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados representa o povo. Nós estamos falando de Senado, estamos falando de Câmara dos Deputados. Representa povo. Ele pode. Os deputados que fizeram parte da Assembleia Constituinte de 88 estão dizendo aqui na resolução, interpretando a Constituição, que o povo pode ir lá na Câmara dos Deputados e falar. Agora, dos vereadores não pode. Segundo o partido propositor desta ADIM. Mais ainda, o artigo 341/24 da Câmara dos Deputados do Distrito Federal permite ao cidadão provocar a instauração de processo disciplinar contra deputado lá do Distrito Federal, lá deputado estadual. Artigo 24, inciso 3º, letra B. Então, excelências, eu estou vindo aqui não só como advogado, mas como defensor do povo, pedindo a vossas excelências que, na interpretação da propositura, não retire do artigo 19, parágrafo 1º, essa expressão qualquer do povo pode provocar a instauração de processo administrativo, processo disciplinar contra vereador. E finalizando, porventura, na remotíssima hipótese de não acolhida a nossa pretensão, que seja, no mínimo, modulada para que produza efeito daqui para frente
para que não prejudique a Câmara Municipal de todos os atos praticados durante esses longos anos contra vereador. Essa é a nossa pretensão, excelências. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado ao doutor Hermenegildo. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Ricardo Dipp. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, nobres advogados, ouvi atentamente as sustentações e passo aqui a fazer um resumo do meu voto. Esta demanda ataca 2 incisos do artigo 19 da resolução número 2 de 2012 da Câmara Municipal de Buritama. Quanto ao inciso 2º do artigo 19 dessa apontada resolução, a matéria já foi objeto de uma ADI julgada por esse órgão especial, julgada no dia 24 de junho de 2020, ação essa acolhida por esse órgão, de que foi relator o desembargador Ferreira Rodrigues. Daí, a meu ver, o prejuízo dessa demanda no que respeita ao inciso 2º do ato normativo impugnado, tal como o salientou o parecer do Procurador de Justiça Oficiante, Dr. Wallace Paiva Martins Júnior. No que diz respeito ao inciso 1º dessa mesma resolução, quero observar aqui um recentíssimo julgado do Egrégio Supremo Tribunal Federal que explicitou normas referentes ao Estatuto dos Congressistas, observando que essas normas são de reconhecimento obrigatório pelos estados e municípios. Eu leio aqui um trecho desse julgado, que é de 25 de março de 2024, ADI 7.254. Consta da emenda. A Constituição Federal, aliás, acho que consta do voto. A Constituição Federal impõe aos Estados-membros a observância das mesmas regras aplicáveis aos membros do Poder Legislativo da União, quanto aos sistemas eleitorais, inviolabilidades, imunidades, aos impedimentos, às licenças e às hipóteses de perda de mandato. Assim, a norma que preceitua sobre a perda de mandato parlamentar nos municípios é de reprodução obrigatória, restringindo, por isso mesmo, a autonomia dos entes federados, Estado, Federado e município. Observo que o que já foi dito pelos nobres advogados, a Constituição Federal estabelece no artigo 55, inciso 2º, que perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar e, nos casos dos incisos, um deles envolvendo esse que acabo de mencionar, o número 2, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, aqui vem o que mais importa, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. É de todo símile a redação da Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 16, o que fica aqui apenas indicando. A norma impugnada, pois, ao prever a possibilidade de perda do mandato referida à conduta incompatível com o decoro parlamentar, admitindo uma correspondente representação por, abro aspas, qualquer eleitor do município, partido político, entidade legitimamente constituída ou vereador, fecho as aspas, não se moldou a normativa de reprodução obrigatória, de modo que, ainda uma vez, na linha do que, em fundamentado parecer, opinou o procurador Wallace Paiva Martins Júnior, devem ser declaradas inconstitucionais, a meu ver, as expressões qualquer eleitor do município e entidade legitimamente constituída ou vereador, bem como conferida interpretação conforme a expressão partido político, para com esse termo complexo entender-se que se trate apenas de partido político com representação na Câmara Municipal de Buritama. Com efeito, a meu ver, é possível e é mesmo preferível, para a salvaguarda do princípio da legalidade, dar-se interpretação conforme a Constituição ao termo partido político, que consta do texto do inciso 1º do artigo 19 da resolução objeto, porque dentre suas várias compreensões possíveis, uma há que se compatibiliza com o Código Político.
Observa, por fim, que as consequências de cogitável perda de mandato parlamentar, cujo processo tenha sido inaugurado por qualquer eleitor do município, entidade legitimamente constituída ou vereador, ou ainda partido político sem representação na Câmara Local de Vereadores, deverão, a meu ver, discutir-se em processo subjetivo. Por isso, senhor presidente, senhores desembargadores, meu voto propõe que se julgue extinta a demanda sem resolução do mérito, no que concerne ao inciso 2º do artigo 19 da Resolução 2 de 2012, da Câmara Municipal de Buritama, e no mais que se julgue procedente esta ação, para declarar a inconstitucionalidade das expressões por qualquer eleitor do município e entidade legitimamente constituída ou vereador, que estão no inciso 1º do aludido artigo 19, bem como para dar interpretação conforme a Constituição relativamente ao termo complexo partido político no dispositivo impugnado, a fim de que esse termo se compreenda de modo restrito como partido político com representação na Câmara Municipal de Buritama. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator, que pelo seu voto julgue extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao inciso 2 do artigo 19 da Resolução 2 de 2012 da Câmara Municipal de Buritama e no mais julga procedente a ação nos termos do voto que acaba de expor. A matéria está em discussão. A unanimidade de votos, julgar o extinto processo sem resolução do mérito no que concerne ao inciso 2 do artigo 19 da Resolução 2 de 2012 da Câmara Municipal de Buritama e no mais julgaram procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões por qualquer eleitor do município e entidade legitimamente constituída ou vereador, no inciso 1 do artigo 19 da mesma resolução, bem como deram interpretação conforme a Constituição relativamente ao termo complexo partido político no dispositivo impugnado, a fim de que esse termo se compreenda de modo restrito como partido político com representação na Câmara Municipal de Buritama. Assim fica julgado. Eu agradeço a presença dos doutores Breno Marcos Guizo e Hermenegildo Nava. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado. Próximo item da pauta é o número 14 de ordem, um destaque solicitado pela desembargadora Luciana Bresciani. É ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Campos Melo, com o voto 83.635. Tem a palavra o nobre relator. Senhor presidente, eu tive a ventura de receber com antecedência o voto divergente da eminente desembargadora Luciana Bresciani. Eu vou ler a ementa do meu voto e depois, se for necessário, esclarecer alguns pontos em que foi externada a dissertação. É uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do município de Mauá contra a Lei 5693/2021. Digo eu que não há vício de iniciativa, já que esse diploma não trata de hipótese de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Invoco o tema 917 e digo que a determinação no sentido de divulgação de listagem, e depois eu explico o que é essa listagem, não configura hipótese de usurpação da competência privativa. Esse dispositivo legal está em consonância com os princípios da publicidade do interesse público, positivados no artigo 111 da Constituição do Estado. Em relação aos parágrafos únicos do artigo 1º e 3º e do artigo 4º do referido diploma legal, são normas que impõem verdadeira interferência na organização administrativa do município, motivo pelo qual eu entendo haver ofensa aos princípios constitucionais da reserva da administração e da separação. Há, no meu entender, infringência aos artigos 5º, caput, 47
inciso 14 e 144 da Constituição Bandeirante. Eu julgo a ação procedente em parte para reconhecer a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 1º e 3º do artigo 4º da Lei 5693. Na minha fundamentação, eu trouxe a colação precedentes deste órgão especial, um da lavra do desembargador Evaristo dos Santos, julgado em 27 de outubro de 2021, e um outro precedente da lavra da eminente desembargadora Márcia Della Dea Baroni, julgado em 15 de março de 2023. Então, eu julgo procedente em parte. A lei diz respeito à necessidade de ser publicada diariamente a quantidade de atendimentos em cada equipamento de saúde do município de Mauá, discriminando a especialidade médica. E existe isso, nome dos profissionais deve ser divulgado, deve ser fixado em local público, no equipamento de saúde, e o artigo 4 diz que as unidades também deverão afixar em local público essa listagem. E é por esse motivo que eu julgo procedente em parte. Muito obrigado, eminente relator, que julga inconstitucionais os parágrafos únicos dos artigos 1º e 3º e a totalidade do artigo 4º. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu ouso divergir em parte do sempre muito bem lançado voto do eminente desembargador relator. Eu destaco em meu voto, que encaminhei a todos, que desde os julgamentos referidos no voto do eminente desembargador relator, vejo maior flexibilização do entendimento deste colendo órgão especial a respeito da aplicação do tema 917 de repercussão geral, inclusive por força dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão, né, dando a efetiva dimensão do tema 917 de repercussão geral. Eu cito a título exemplificativo a AD 2153-816 de 2023, que tratava da divulgação de medicamentos e insumos fornecidos na rede municipal de saúde, sendo que o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 2.409 dispunha a respeito de atualização das informações que deveriam ocorrer mensalmente, quando encerrar o estoque de determinado medicamento, sempre que o município entender conveniente e assim por diante. Foi julgada improcedente essa ADI em acórdão da relatoria do ilustre desembargador Luiz Fernando Urich, por votação unânime. O colendo do Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo ministro André Mendonça em 29 de 11 de 2023, reformou a venerando acórdão de parcial procedência da ADI 2035-793-2022, em que este colendo órgão especial julgou inconstitucionais artigos de lei que dispunham sobre quais dados deveriam ser publicados e a previsão de atualização diária de publicação de estoque de medicamentos, além de divulgação dos medicamentos e quantidades fornecidas. Eu transcrevo aqui a decisão do ilustre ministro. Recentemente, o tema voltou a ser julgado por este colendo órgão especial, tendo essa desembargadora ficado relatora designada para o acórdão em abril de 2024, também afastando a alegada inconstitucionalidade em caso similar. Foi considerado constitucional o artigo de lei que previa atualização diária de medicamentos disponíveis e indisponíveis. Assim, não vislumbro inconstitucionalidade no parágrafo único do artigo 1º da lei impugnada. Quanto ao parágrafo único do artigo 3º da lei
tenho que a previsão, os nomes dos profissionais de saúde serão divulgados, bem como deverá ser fixado em local público no equipamento de saúde, equivale a leis já debatidas neste escolhendo órgão especial e consideradas constitucionais, em que determinava-se a publicação da escala de funcionários. Transcrevo aqui ementa de julgado da relatoria desembargador Luiz Fernando Uniche e outro da relatoria do ilustre desembargador Ferreira Rodrigues. Daí porque, pelo meu voto, reconheço a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 3º da norma objeto dos autos. Por fim, não padece de inconstitucionalidade, respeitado o entendimento em sentido contrário, o artigo 4º. As unidades de saúde deverão afixar em local visível os principais pontos desta lei, que apenas dá concretude à norma, não se podendo dizer que invada a seara da administração ou ofenda a separação de poderes, respeitado o entendimento em sentido diverso. A legitimidade do artigo 4º da lei impugnada é ainda mais evidente quando analisado em confronto com medidas previstas no diploma examinado no leading case que originou o tema 917, repercussão geral. Ora, simples a fixação dos principais pontos da lei é ação indiscutivelmente menos intrusiva do que as postas na legislação fluminense, que demandam para sua concretização abertura de procedimento licitatório, obras para instituição de equipamentos, manutenção, entre outros atos de complexidade maior. Destaco que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em situações similares, notada a irrelevância do meio de divulgação das informações, reconheceu por diversas vezes a constitucionalidade de tal sorte de normas. Acórdãos da relatoria do ministro Cristiano Zanin, da ministra Carmen Lúcia, dentre outros citados em meu voto. Assim, que pese os precedentes citados pelo nobre culto relator, o cenário jurisprudencial da escolhendo órgão especial e da Igreja Corte Suprema aparenta permitir, com a devida vênia, que se compreenda a questão de forma diversa. Portanto, não sendo o caso de afronta ao princípio da separação de poderes, tampouco a dispositivos da Constituição Estadual, uma vez que a matéria tratada na norma não constitui reserva legal do chefe do Poder Executivo ou reserva da administração, tenho que impõe-se a improcedência da ação, tal como sugeriu o doutor Procurador-Geral de Justiça. Ante o exposto pelo meu voto, divirjo em parte do sempre bem lançado voto do eminente desembargador e relator para julgar improcedente a ação. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A matéria está em discussão. Com a palavra, o desembargador Ricardo Dipp. Fico visto, senhor presidente. Julgamento adiado, mercê de pedido de vista do desembargador Ricardo Dipp. Senhoras e senhores desembargadores, hoje eu quero anotar que se trata da última sessão dos desembargadores Roberto Caruso Costabile Solimene, Tasso Duarte de Mello e da desembargadora Márcia Regina Dalladea Baroni, apesar de que Sua Excelência, a desembargadora Márcia, é candidata à reeleição. Suas Excelências terminam o mandato agora no dia 1º de julho. Então, em meu nome, em nome desta Corte de Justiça, eu quero dar os meus parabéns, parabenizar os eminentes desembargadores Roberto Caruso Costabile Solimene, Tasso Duarte de Mello e a desembargadora Márcia Regina Dalladea Baroni pelo brilhantismo com que sempre se postaram neste colendo órgão especial. Votos extremamente substanciosos, votos com muita carga doutrinária, carga legislativa, enfim, votos que são e serão paradigmas para todos os membros deste colendo órgão especial por muito tempo. Então, em nome meu, em meu nome próprio e em nome de toda a magistratura de São Paulo, eu parabenizo a os três pela profícua judicatura neste biênio que se encerra. Tem a palavra o desembargador Roberto Solimene.
Está encerrado o meu ciclo neste órgão especial. Agradeço aos estimados colegas do Tribunal Pleno pela oportunidade de representá-los aqui na Corte Suprema dos Paulistas ao longo de 4 anos, habilitado por votações muito expressivas, o que só fez aumentar minhas responsabilidades. Mirando nos exemplos de Geraldo Pinheiro Franco, Luiz Soares de Mello, Guilherme Gonçalves Strenger, Ricardo Maíra Naff, Fernando Torres Garcia e Arthur Beretta, dentre outros mais, atuei sempre com independência e com transparência. Orientei-me em procurar fazer sempre melhor as vidas dos jurisdicionados, dos servidores e dos togados. Nada dignifica mais do que servir. Tempo de apresentar minhas sinceras desculpas por algum excesso involuntário. Agradeço especialmente à minha esposa, Ana Paula Funicelli Salimene, ao meu filho, Rafael Augusto, como também aos meus servidores de gabinete. Sem eles, eu não conseguiria sequer aceitar esse desafio. Finalizo cumprimentando cada uma das senhoras e cada um dos senhores, extensivos aos integrantes do Ministério Público. Abraço ao Wallace. Só lamento que nossas paixões não moderem o passo do tempo. E faço a menção ao grande Cláudio Levada, que nos deixou no meio da nossa viagem e que marcou a minha pessoa por conta de que compartilhamos os mesmos ideais no mesmo tempo e no mesmo lugar. Senhor presidente, senhores colegas, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, desembargador. É a Corte quem agradece os relevantíssimos serviços prestados por Vossa Excelência. Tem a palavra a desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Senhor presidente, queridos colegas, eu só queria agradecer as palavras que nos foram dirigidas, agradecer aos colegas a confiança de chegar até aqui. Nós só chegamos até aqui porque contamos com a confiança dos colegas no voto que nos foi depositado. Tenho a certeza de que nem sempre acertei, mas sempre procurei fazer o meu melhor. E sempre procurando representar bem o nosso plenário, que eu acho que essa é a nossa função aqui no órgão especial, auxiliando a presidência, a vice-presidência, a corregedoria na condução dos trabalhos desse tribunal, desse gigante tribunal que é São Paulo. Então eu deixo o meu agradecimento. Todos sabem que eu sou candidata à reeleição e obviamente tenho a vontade de continuar justamente por essa representação, mas deixo aqui o meu agradecimento profundo a todos pela convivência, pelo aprendizado. Foram 2 anos, foi um biênio para mim muito rico, não só de aprendizado técnico, mas especialmente de contato pessoal com mais colegas ainda. E isso me engrandece muito. Esse contato pessoal, para mim, é muito importante, senhor presidente. Então, deixo o meu agradecimento. Muito obrigado, desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Tem a palavra o desembargador Tasso Duarte de Mello. Senhor presidente, tal qual os colegas que me antecederam, eu acho que o momento é de agradecer pela ousadia de ter vindo aqui e participado com os senhores em momentos únicos, que me parecem muito relevantes, sem ter incorrido em nenhum erro grave. Essa é a primeira observação de regozijo. Havia confesso, com uma grande humildade de que temia por não poder contribuir de forma efetiva para os trabalhos aqui desenvolvidos. Eu acho que só consegui alcançar algum sucesso nesse período de 2 anos com a luxuosa colaboração de todos os colegas, e acho que tinha 2 objetivos: devolver um pouco das oportunidades que eu tive, retribuir com o meu trabalho pela oportunidade que o tribunal
me concedeu de vir compor os seus quadros pelo quinto da advocacia, retribuir a generosidade dos colegas que me elegeram e, por fim, agregar um pouco ao meu patrimônio pessoal, que, segundo meu pai, o maior patrimônio do homem são os amigos. E eu tenho a impressão que saio aqui desses 2 anos um pouco mais rico. Então, agradeço a todos e muito obrigado. Muito obrigado ao desembargador Tasso Duarte de Mello e reitero que é a Corte quem agradece a vossas excelências pelo brilhantismo com que se houveram perante esse colendo órgão. E aproveito para lembrá-los de que teremos amanhã, 27 de junho, a começar às 0 horas de hoje, a eleição que se destina ao preenchimento de 3 vagas de desembargador no órgão especial, 2 vagas na classe carreira, em razão do término do mandato dos desembargadores Roberto Solimene e do primeiro mandato da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, e 1 vaga na classe advogado, em razão do término do mandato do desembargador Tasso Duarte de Mello. São candidatos na classe carreira os desembargadores Irineu Fava, Márcia Dalladea Baroni, Maurício Valala e Afonso Faro Júnior. Na classe advogado, quinto constitucional da advocacia, os desembargadores José Carlos Ferreira Alves e Ana Catarina Strauch. Não há mais feitos a serem discutidos. Eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos, aos membros do Ministério Público, nossos servidores e a todos aqui presentes. Muito obrigado.